Olá, pessoal. Eu sou a Márcia Cristina, autora dos livros Ética no Ambiente de Trabalho e Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial. E hoje o assunto é Síndrome de Burnout. Você sabe o que é a Síndrome de Burnout? Bom, só para dar uma adiantada, é relacionada ao ambiente de trabalho, excesso de estresse. Então, senta aí, se acomoda e escuta, porque isso pode te ajudar. Desde que eu lancei o meu primeiro livro, em 2009, eu venho alertando para o perigo dos ambientes de trabalho hostis, contaminados por gestores desconectados dos valores éticos, no que se refere ao modelo de negócios e ao relacionamento interpessoal, assim como à impunidade das condutas inadequadas. Junto com isso, tem também as medidas gerenciais focadas na redução de custos e aumento de lucros, que não se preocupam nem um pouquinho com os meios utilizados para alcançar resultados, e muito menos se está havendo um excesso de pressão no trabalho, né, sobre as pessoas que estão dentro da empresa trabalhando. A falta de ética na gestão é ruim, não apenas para quem trabalha, mas também para as empresas que analisam superficialmente seus resultados, sem perceber as perdas provocadas pela má gestão, já que convivem com custos invisíveis. Sabe aquele projeto que não foi realizado e que daria um baita lucro ou que reduziria custos? Pois é, são custos invisíveis. Eu costumo falar sobre isso nas minhas palestras. Uma dessas consequências, né, desse ambiente difícil e hostil é o aumento exponencial dos casos da síndrome de burnout. Mas o que é o burnout? É uma síndrome provocada pelas más condições de trabalho oferecidas dentro das empresas. É melhor eu explicar que burnout é uma tradução do inglês que diz queimado. Sabe quando o palito de fósforo queima até o final, fica só aquele carvãozinho? É isso, queimou até o final. Eu vou explicar melhor. Burnout é uma síndrome resultante do estresse crônico no local de trabalho. Veja bem, burnout não é uma doença que basta tomar o remedinho certo lá e seguir as orientações médicas para ficar curado. Burnout é um quadro de estresse permanente. Para tratar, não basta medicar os sintomas, é preciso eliminar as causas. E como identificar que a pessoa está sofrendo do burnout? Bom, a grosso modo, são três sintomas, né? Três sintomas principais. O primeiro é a exaustão, não apenas física, mas também e principalmente mental. Tipo assim, não consigo registrar mais nada. O segundo sintoma é chamado de cinismo, que é quando a pessoa apresenta indiferença ou descaso pelo trabalho. Pode até chegar a sentir desprezo completo e até ódio do que está fazendo. Então, a atividade perde o sentido e pode gerar até repulsa. Só de pensar em trabalhar, a pessoa já começa a passar mal. E o terceiro sintoma é a redução ou perda da eficácia profissional. Mesmo quando ela quer fazer bem feito, simplesmente não consegue. Para ser diagnosticada com síndrome de burnout, a pessoa precisa apresentar essas três características simultaneamente: exaustão, cinismo e a perda da eficácia profissional. E quais são os fatores de risco, né? Quais são as causas que abrem espaço para provocar o burnout? Bem, aqui é que entra o que eu venho falando há tanto tempo e que parece não comover a maioria dos empresários, dos gestores. São 6 as principais causas de burnout. Primeira, excesso de trabalho.
E olha, não se trata de mimimi, não, viu? A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, calcula que jornadas exaustivas de trabalho contribuem para a morte de 2.800.000 pessoas por ano no mundo todo. Segunda causa, a falta de conexão entre o profissional e o ambiente de trabalho. São as relações tóxicas, olha aí o que eu venho falando, com as quais a pessoa precisa conviver todos os dias. E para a síndrome aparecer, nem precisa de excesso de trabalho. O ambiente hostil já faz o estrago sozinho. O terceiro fator de risco é a falta de recompensa. E eu não me refiro a baixos salários. É a sensação de que o trabalho não vale nada para a empresa. Sabe como é que é? São aqueles chefes que só criticam tudo que é feito. Parece que nada está certo. Elogios? Pode esquecer. Nunca. Nada que estimule a autoconfiança. E tem mais. Vamos lá. Quarto fator de risco: senso de injustiça. Não é apenas a falta de reconhecimento do trabalho, do esforço e do talento da pessoa. É também ver que os incentivos dados pela empresa ou pela chefia vão para colegas que não apresentam bom desempenho, mas que são os favoritos do gestor. As promoções acontecem sem transparência de critérios. É mesmo dureza ver um incompetente promovido. Isso pode doer mais do que não ganhar uma promoção. Você já passou por isso? Eu vi isso acontecer várias vezes, principalmente porque a política da empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa pública, estava muito relacionada com quem indicou, né? O famoso quem indicou. Continuando, vamos lá. Quinta causa que contribui para o burnout: falta de controle sobre o próprio trabalho, né? Sobre a própria atividade que a pessoa desempenha. Isso é, você não tem liberdade para escolher ou exercer a sua criatividade. Você só pode reproduzir ordens de cima, sem chance de questionar ou contribuir para melhorar, né, o resultado daquele trabalho que você executa. Sabe, aquelas atividades mecânicas e repetitivas também são fatores de risco, principalmente para pessoas que buscam um crescimento profissional. Tem situações que, se o trabalhador se atreve a fazer uma sugestão, caso não seja lá por que motivo for, o que o chefe tem interesse, ou que ele se sinta invadido ou ameaçado, recebe logo um não bem redondo. Sua ideia sequer é avaliada. Sei de gestores que rechaçam boas sugestões ou engavetam projetos por medo de ameaça, representada pelo talento e criatividade do subalterno. Mas olha, pode ser pior. Tem gestor capaz de roubar ideias, e isso é muito mais comum do que se pode imaginar. Como que se rouba uma ideia? Implantando a sugestão ou um projeto sem citar de quem partiu a ideia, quem foi o criativo daquela situação. Aí ele recebe os louros, elogios e até pode ser promovido. O verdadeiro criador fica a ver navios. Isso aconteceu comigo mais de uma vez. E eu reclamei e ficou por isso mesmo. E por último, mas não menos importante, pelo menos para mim, que vivo falando sobre a necessidade da conduta ética que causa todos os estragos acima, né, que eu já falei, temos a sexta causa, que é a incompatibilidade de valores entre o trabalhador e a empresa. Em outras palavras, é como se a pessoa sentisse que o trabalho não combina com ela. Pode ser, por exemplo, por questões éticas,
né, quanto à forma como os negócios são realizados ou até mesmo o produto em si, feito sob medida para enganar os inocentes clientes, causando um mal-estar na pessoa que está ali, né, de frente para o cliente. Pode ser também quando o trabalhador se considera qualificado demais para a função que exerce. De uma forma ou de outra, a pessoa não se sente confortável com o que faz. Para resumir, síndrome de burnout é quando acontece uma exaustão emocional provocada pelo excesso de trabalho, excesso de competitividade no ambiente hostil, associado com a falta de identificação e a falta de um horizonte, né, para alcançar a realização pessoal, que é tudo que a gente busca, né? Ficar feliz com o trabalho que a gente executa. Por causa disso, vem o esgotamento físico, mental e psíquico, associado ao estresse no trabalho, que torna impossível a manutenção daquela rotina. Até porque a pessoa não consegue mais realizar suas atividades com a eficiência necessária. E aí toca de levar bronca, né? De ser chamada a atenção. Vai cometendo um erro atrás do outro, porque a concentração e o foco desaparecem. Também os problemas e frustrações nas relações familiares ou com amizades, né, ambiente fora do trabalho, também contribuem para o surgimento da síndrome, mas tem que ser agravadas pelo que sofre no trabalho. Bem, eu já falei das causas da síndrome, agora eu vou detalhar melhor os sintomas, que eu falei também de uma forma mais abrangente. Então, vamos lá. Sintomas afetivos: tristeza, irritabilidade, perda do controle emocional, desânimo, apatia, humilhação, revolta, mágoa, fúria e preocupação. Sabe, tipo, aquele medinho permanente? Sintomas cognitivos: dificuldade de atenção ou de concentração, dificuldade de memória, diminuição da autoconfiança, do autoconceito, da autoestima e da autoimagem, né? Tá tudo meio relacionado. Sintomas físicos: sintomas psicossomáticos, como falta de ar, coração acelerado, sintomas gastrointestinais, problemas na pele e dores musculares, cansaço permanente, hipertensão arterial, entre outros. O físico acaba também complicado. Alterações comportamentais. Aqui pode variar muito. Pode ser um aumento da rispidez, até um comportamento mais agressivo. Pode ser também quando a pessoa prefere ficar distante de tudo e de todos. E também o aumento no consumo de substâncias tóxicas, o que inclui o álcool. Pode até incluir também desenvolver o hábito do jogo de azar, sabe? Os vícios, né? Eles ficam mais presentes, podem ter mais espaço para dominar a pessoa. Alteração na atitude em relação ao trabalho. Atitudes e comportamentos negativos em relação ao trabalho, como desmotivação e a consequente perda do entusiasmo, do empenho, da eficácia profissional. Meu Deus, Márcia, eu estou passando por isso. O que devo fazer? Bom, primeiro é procurar atendimento especializado, que pode ser um psicoterapeuta ou um psiquiatra, para receber terapia cognitiva, comportamental ou outro tipo de atendimento psicológico. Eventualmente, pode ser necessário tomar um medicamento como antidepressivo. Pois é. A síndrome de burnout pode estar associada à depressão ou à síndrome do pânico, por exemplo. Pode estar tudo ali junto e misturado. Sabe como é que é? E o tratamento psicoterapêutico resolve? Talvez sim, talvez não. Cada caso é um caso. E é claro que fatores mal resolvidos na vida pessoal também podem interferir e facilitar o desenvolvimento da síndrome de burnout, que a pessoa não tem paz nem no trabalho e nem em casa. Talvez a solução seja mudar de trabalho, né? Mudar de profissão,
e até de prioridades na vida. Afinal, de que adianta um salário que proporciona conforto, mas acaba com a saúde e com a alegria de viver? Uma boa notícia é que, desde janeiro passado, a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, passa a ser considerada pela OMS, ou seja, a partir de janeiro, a OMS constatou que é realmente uma doença do trabalho. E isso dá o direito do afastamento por licença médica. Os sistemas de saúde do Brasil e de Portugal já reconhecem a síndrome de burnout, o que ameniza o sofrimento das pessoas que apresentam esse diagnóstico, porque ela pode, né, ter tempo para se tratar. Importante, eu vou repetir aqui, burnout não é uma doença ou uma condição médica, é diferente. Por exemplo, é diferente de um quadro de depressão, que pode ser tratado apenas com medicação e terapia. Trata-se de uma síndrome, ou seja, de um conjunto de sintomas provocados por uma situação relacionada à atividade profissional exercida pela pessoa. E outro detalhe, viu? O burnout é um quadro de estresse que vem acontecendo por um longo período, ele tem que estar acontecendo por um longo período de tempo. Ou seja, os sintomas tornam-se crônicos. Se o vídeo foi interessante, na sua opinião, não esquece de curtir e compartilhar, porque pode ser importante para muita gente que está passando por isso. E quando você curte e compartilha, ou comenta, você aumenta o alcance do vídeo. E se você gostou mesmo, pode passar a me seguir no YouTube, no Instagram, no Facebook, que também vai me ajudar a alcançar mais pessoas que sofrem com essa síndrome e com a falta de ética no ambiente de trabalho, sem se dar realmente conta do que está acontecendo. Vou ficando por aqui. Tchau, pessoal!